A Igreja Batista, através do Ministério Palavra da Cruz, traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, que alegria mais uma vez juntos para compartilharmos da verdade. Hoje vamos falar sobre esse tema muito importante, morte, conforto ou tormento. Então vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus que se encontra em Hebreus, no capítulo 9. Vamos ler apenas o versículo 27. Hebreus 9, versículo 27. Assim diz a santa palavra de Deus. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vamos repetir aqui. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Queridos, vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e pela liberdade, pelo privilégio que temos em poder abrir a Tua palavra. Meu Pai, nós precisamos de que o Teu maravilhoso Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, para que então possamos ministrar a outras pessoas. Pai, eu quero te agradecer por todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Abra o seu entendimento, Pai, e revele esta palavra, revele esta verdade. Conduz essas vidas até o teu Filho Jesus, para que ele não as lance fora, para que ele as regenere, para que ele revele-se a si mesmo, a elas, abrindo o seu entendimento para crer na maravilhosa mensagem da cruz. Que Cristo morreu, mas que nós também morremos com Ele, e que Ele ressuscitou, e que nós também ressuscitamos com Ele. Faça esta obra, Pai. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor, certos de que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, morte, conforto ou tormento? Você está preparado para morrer? Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai encontrar com teu Deus? Olha, irmãos, a palavra tão clara diz que cada pessoa, ela vai ter de morrer uma vez, somente uma vez, e depois da sua morte, ela vai ser julgada por Deus. Nós sabemos que toda criança que morre, o sacrifício de Jesus responde por ela. Então, toda criança que ela morre sem ter ainda a sua idade da razão, o seu juízo, o sacrifício de Jesus garante a salvação dela. Isso é certo na palavra de Deus, porque Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, e não as impeçais, não as embaraceis, porque das crianças, é o reino de Deus. Mas quando essa criança, ela começa a ter a idade da razão, ela precisa do novo nascimento, porque se ela não nascer de novo, ela pode ir para o inferno, sem sombra de dúvida. Jesus foi muito claro, tratando ali com Nicodemos, em João 3,3. Em verdade, verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como é que nós temos a certeza de que uma criança mesmo, ela é salva? Toda a Bíblia fala, num exemplo muito claro, né? Que a criança tem salvação assegurada. Lembra lá do filho de Davi com Batseba? Se você for ler, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 12, ali a partir do versículo 19 ao 23, precisamente no versículo 23, né? Davi, depois que soube que o seu filho tinha morrido, ele se levantou, né? E até aqueles soldados ficaram um pouco assustados, né? Mas, porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Disse Davi. Porque quando trouxeram a morte ali, que o filho de Davi havia morrido, ele se levantou, ele parou de jejuar, né? Por quê? Porque a criança já tinha morrido, ele não poderia fazer mais nada. Mas Davi disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: poderei eu fazê-la voltar? Claro que não.
Mas lá em 2 Samuel 19, 23, Davi diz o seguinte: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então isso é muito claro, irmãos. Muito claro que uma vez que uma pessoa morre, que uma criança morre, Davi diz que ela estava no céu, porque Davi iria até ela, mas ela não poderia voltar até Davi. Entende, irmãos? Então aqui, Davi sabia, logicamente, que o seu filho tinha morrido, mas ele foi confortado porque a criança, ela estava com o Senhor. Então, irmãos, Deus, ele quer pressa com relação à salvação. E hoje, lembra que ele falou lá em Hebreus? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lembra de Zaqueu lá em Lucas 19? Zaqueu desce depressa. Zaqueu havia subido naquele pé de sicômoro para ver quem era Jesus. E Jesus, passando ali, disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar em sua casa, habitar em sua casa. E Jesus pediu para que ele descesse depressa. Por quê? Porque a salvação, ela precisa de pressa. Pressa. Entende, irmãos? Agora, algum tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizendo que uma verdade tão profunda. Ela disse que a morte nivela a todos. A morte nivela mendigos, nivela ricos, artistas, desconhecidos, presidentes, reis, rainhas. Todos enfrentam um dia a morte. Você, por exemplo, que está me ouvindo nesta manhã, você vai enfrentar a morte. E a morte, ela não faz acepção de pessoas, irmãos. Por quê? Porque em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz que todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para o mesmo lugar. Por isso que a morte, ela não respeita ninguém e ela não faz acepção de ninguém. Seja o presidente, seja o varredor de rua, seja o pastor, seja qualquer tipo de pessoa. Neste mundo nós não nascemos para viver, nós nascemos para morrer. E nós começamos a morrer a partir do dia em que nós nascemos. Isso é muito certo. Olha, não importa dinheiro, sucesso e posição social, não fazem diferença nenhuma, irmãos, quando a morte bate a porta. Esta é a realidade. Porque a cultura popular, ela desafia a morte constantemente. E muitos perguntam: por que nós precisamos morrer? Quando você é criança, você ganha um lindo par de sapatos brancos ali com lacinhos e uma roupinha de veludo. Mais tarde você vai para a escola, você conhece uma pessoa, você casa com essa pessoa, aí você trabalha alguns anos e então você precisa morrer. Que vida é esta, irmãos? Que vida é esta que se acaba numa sepultura? Por que isto tem que ser assim? Essa é a pergunta que eu escuto constantemente de pessoas. Irmãos, por que tem que ser assim? Simplesmente porque o homem, ele pecou e com isso ele trouxe a morte em sua essência. Eu e você, todo ser humano que nasce neste mundo, já nasce com a semente da morte dentro de si. Por quê? Se você ler com bastante cuidado Romanos, capítulo 5, verso 12, a palavra de Deus vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então a morte entrou neste mundo pela desobediência e pecado de um homem, Adão. E todos nós somos filhos de Adão. Descendemos desta raça adâmica, desta raça caída, a ponto de Paulo dizer para nós lá em Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Irmãos, uma pessoa que vive em pecado, ela está separada de Deus, ela continua espiritualmente morta. Morte significa separado de Deus. Então, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. E por causa do pecado veio a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
E você não está fora disso, meu querido ouvinte. Você tem na sua essência o germe da morte. E a carne, ela tem uma inclinação natural para a morte. A palavra fala aqui, Romanos 8,6, que os que se inclinam para a carne dão para a morte. Dão para a morte. Então, amados, muitos que já conhecem ao Senhor fazem de tudo para tirar os ímpios desta condição miserável de morte, mas não do modo do Senhor, que é a crucificação do velho homem. Então, por quê? Porque não há solução para essa raça adâmica pecadora, a não ser pela morte. Muitos pensam que se pudessem aí chamar todos os seus amigos para uma festa, jogar algumas carnes na churrasqueira e pedir para Deus mandar fogo do céu, como ele fez com o profeta Elias, então eles iriam crer. E depois disso, para dar um impacto maior ainda, andaria sobre a água da piscina. Isso seria demais, não seria? E os nossos amigos, provavelmente iriam crer em Cristo, com certeza, certo? Não, errado. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 12, os versos 39 e 40, ele diz que uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Pede um sinal. Então, irmãos, o que a igreja está dando para este povo nos dias atuais? Sinais, curas, não é assim? Espetáculos. Meus irmãos, como a igreja do Senhor tem se desviado da verdade, se desviado da palavra, trazendo para dentro da igreja tantos acessórios que não tem nada a ver com a palavra. Por isso que tem tantos crentes frustrados, vazios, estão morrendo aos poucos, eles não têm paz, eles não têm alegria, e eles estão querendo sinais. Então, quando tem uma igreja aí milagreira fazendo sinais, aquelas propagandas, venham para a nossa igreja, que aqui as curas acontecem, aqui o poder de Deus se manifesta. E manifesta mesmo, mas eu quero ouvir a manifestação do amor de Deus. Hoje tem muitos buscando poder, 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 mas que poder que estão buscando? Por que não muda um pouco? Por que não busca o amor de Deus? Queridos, nós temos que conhecer quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 28, verso 18, Jesus, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele foi ressuscitado pelo Pai, ele apareceu para os seus discípulos e disse em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi dado para Cristo. Quanto poder? Todo poder. E o que é todo poder? Todo poder é todo poder, no céu e também na terra. Agora, não é estranho a gente ver aí tantos crentes buscando poder, buscando poder? Isto significa que eles ainda não alcançaram a regeneração em Cristo. Porque quando nós cremos que estamos crucificados com Cristo, nós morremos. Morremos para nós mesmos, morremos para o pecado. Então, pelo fato de nós estarmos crucificados com Cristo, estamos mortos. E se estamos mortos, quem é que vive? É não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele vive no coração de todos aqueles que creram com todo o poder e autoridade. Então Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Então se Cristo é minha vida, eu tenho todo o poder, porque eu tenho Ele. Eu tenho Ele no meu coração. E Ele, sendo a minha vida, Ele é meu tudo. Paulo, lá em Colossenses 3,11, diz que Cristo é tudo. E quando alguém tem Cristo, ela tem tudo. E quando alguém tem tudo, ela não precisa de mais nada. Ela tem que somente conhecer o Senhor. Viver uma vida de adoração ao Senhor. De conhecê-lo pela sua palavra. Viver uma vida de intimidade com o Senhor. Aí sim, ele não vai atrás de sinais, ele não vai atrás disso nem daquilo. Lembra do profeta João Batista? Jesus disse que não teve na terra profeta maior que João Batista. Mas João Batista não fez nenhum sinal, nenhum milagre, porque ele veio para ser o precursor do Messias.
veio para falar de Cristo. Irmãos, quando é que o nosso coração vai descansar em Cristo? Somente quando a gente morrer e crer em Cristo. Ah, meus irmãos, como existe engano em nossos dias. Quanta imitação nós estamos vendo dentro das igrejas, daquilo que parece ser de Deus, mas só parece, tem uma aparência de piedade. Mas na realidade são vidas vazias, são pessoas descontentes, são pessoas insatisfeitas. Mas quando essas pessoas, os seus olhos são abertos para crer em sua morte com Cristo, os seus olhos são abertos, aí elas vão ganhar a verdadeira experiência de que já morreram com Cristo. Aí elas vão ter a segurança da salvação, porque a morte ela vai reter tudo aquilo que é pecado. Romanos 6, 23, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então a morte vai reter, vai levar tudo para o inferno, o que é pecado. Olha, eu não estou perguntando se você foi batizado, se você frequenta a religião. A minha pergunta é se você tem a certeza de que já creu em seu novo nascimento. E se você sabe o que é o novo nascimento. Novo nascimento é quando você crê que lá na cruz você foi atraído no corpo de Cristo. Que lá na cruz Cristo lhe crucificou a sua natureza perversa. Lá na cruz Deus em Cristo transplantou o seu coração. Ou seja, Ele tirou o seu velho coração e lhe deu um novo coração. Então você morreu para o pecado. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita em sua vida, porque você já está crucificado com Cristo. Vocês me entendem aqui, irmãos? Agora, se você não crê nessa verdade, você pode ter certeza que você vai para o inferno. E Deus não quer mandar ninguém para o inferno, porque a obra da cruz foi para todos. Deus em Cristo atraiu a todos, crucificou a todos, salvou toda a humanidade, se essa humanidade crê. Mas a humanidade não quer crer, quer ficar na religião, quer ficar aí buscando as bênçãos de Deus. Busque a Ele, que as bênçãos serão acrescentadas na sua vida. Irmãos, Jesus foi tão claro que uma geração má e adúltera pede um sinal. Então, irmãos, vocês não percebem? É isso que essa geração está pedindo, sinais. E não é isso que Satanás está dando para as pessoas, sinais, prodígios. Gente, os nossos olhos têm que ser abertos para a verdade, para nós compreendermos e crermos na verdade, porque senão nós estaremos perdidos. Senão, se nós ficarmos aí atrás de sinais e de maravilhas, isso tudo tem a ver com os últimos dias. Por exemplo, se você ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7 até o 10, a Bíblia diz assim, preste atenção aqui. 2 Tessalonicenses 2, de 7 em diante, diz assim a palavra. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Meus irmãos, que coisa séria. Aquelas pessoas que buscam sinais, curas, milagres, Deus está dizendo na sua palavra que Ele mesmo vai enviar para o coração dessas pessoas a operação do erro, para que essas pessoas creiam no erro, creiam na mentira. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso que Jesus foi tão claro com aqueles fariseus, dizendo que essa geração má e adúltera pede o sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites lá no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui nesse texto, Jesus está falando da sua morte e ressurreição. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que se eles quisessem um sinal ou um milagre para crer, nenhum sinal seria dado, senão o de Jonas.
Então, irmãos, aqui está o grande sinal que Jesus disse para eles. Eu vou morrer numa cruz. Este é o grande sinal. Eu vou pagar pelos pecados de todo mundo e levar todos a morrerem comigo na cruz. Mas eu voltarei da morte e lhes darei nova vida. Ou seja, uma vida de ressurreição. Lembra lá de Romanos 6, versículo 4? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Lembra? Romanos 6, 4, um texto tão precioso, irmãos. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Eu estou com a Bíblia aqui hoje, a linguagem de hoje, que diz assim, Romanos 6, 4. Fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele, e isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Meus irmãos, Jesus, ele, na sua morte, ele tirou o ferrão da morte. Isso é tão maravilhoso. Lembra que, qual que é o ferrão da morte? É o pecado. Paulo fala para nós tão claro, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, creio que você já deve ter lido, mas lá ele fala assim, 1 Coríntios 15, verso 56, ele diz assim, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui ele está dizendo, essa palavra aguilhão significa ferrão. O ferrão da morte é o pecado. Irmãos, isso é muito sério. Então, você pode até ter sido batizado numa igreja, você pode até pertencer ao rol de membros de uma igreja, sem, contudo, ser membro do corpo de Cristo, da vida da igreja universal dos santos. Não a igreja universal aí do Edir Macedo. Estou falando dessa igreja. Estou falando da igreja universal, da igreja invisível do Senhor. Então, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele morreu para matar o meu e o seu pecado. Lá naquela cruz, o nosso pecado foi colocado sobre Jesus Cristo, e ele levou o meu e o seu pecado, e lá na cruz ele crucificou o meu e o seu pecado. Romanos capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem está morto, justificado está do pecado. Romanos 6, 6 e 7. Então, lá na cruz, Jesus, ele morreu a minha e a sua morte. Jesus morreu na cruz, mas ele também nos levou a morrer com ele. Então, quando nós morremos com ele, ele tira o ferrão da morte. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, mas lá na cruz ele tirou o ferrão da morte. O ferrão da morte é o próprio Satanás, é o próprio diabo que vai cobrar. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não morrer para o pecado no corpo de Cristo continua sendo um pecador ainda. Mas quando você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, o Filho de Deus vem habitar em você, o Espírito Santo, como diz Paulo em 1 Coríntios 3, verso 16, ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos feitos santos, não mais crentes. Crentes até o diabo é. A palavra fala lá em Tiago 2, verso 19, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Agora é diferente quando nós cremos em Cristo. Fomos crucificados com Ele. Aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar dentro de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso nos traz segurança. Jesus Cristo habitando em nós significa que nós temos uma vida de ressurreição. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. E quem crer nele nunca morrerá. E todo aquele que vive e crer nele nunca morrerá eternamente. Você que está me ouvindo, você crê nessa verdade da palavra de Deus? Irmãos, isso é maravilhoso. Hoje, as pessoas podem ou não se tornar cristãs por ouvir a palavra de Jesus. Se crerem, essas pessoas entram no descanso. Agora, se não crerem, vão para o lugar de tormento e para sempre. Eu vou ler aqui 2 textos que se encontram no Evangelho de João.
primeiro é João 8:47 e João 10, verso 26. Eu quero ler esses dois versículos juntos, que diz assim, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Deus sempre nos chama para ouvir a sua palavra. E a palavra de Deus é dura, mas ela é confortante. A palavra de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade, Cristo, e a verdade vos libertará. Né? Às vezes tem tantos crentes que falam de cor essa palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Até pregam, mas não sabem e não têm essa verdade como uma realidade espiritual. Porque Cristo só pode habitar em um coração que já creu que morreu com ele. Caso contrário, é puro engano. Então, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Tem prazer em ouvir as palavras de Deus. E nessa palavra medita de dia e de noite. Agora, quem não é de Deus não vai dar ouvidos a ele, porque não é de Deus. Mas se vós não credes, é porque vocês não é das ovelhas de Cristo. Porque sem a palavra de Deus não há possibilidades de alguém ter vida. Hebreus 4:12, a palavra fala aqui assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante, e mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, e a palavra também é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Querido irmão, quem não crê na palavra de Deus, na obra consumada de Cristo na cruz, certamente serão levados ao rei dos terrores, como está escrito lá em Jó 18:14 e também no Salmo 9, verso 17. Vamos ler esses dois versículos aqui, que é muito interessante. Jó 18, verso 14, que diz assim, preste atenção. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Jó 18:14. Então, o perverso, quem é o perverso? É todo aquele crente bonzinho, que até prega a Bíblia, que frequenta as reuniões de oração, mas que nunca nasceu de novo, que nunca creu em sua morte com Cristo. Este é chamado perverso. Ele será arrancado da sua tenda. Qual tenda? É a alma. A tenda é seu corpo. A tenda é seu corpo. Então, o perverso será arrancado da sua tenda, sua alma, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores, a Satanás. Ali você vai ver o que é bom para tosse, se você não nascer de novo. Agora, Salmos 9, verso 17, a Bíblia diz assim. Eu vou ler aqui em duas versões, na linguagem de hoje e depois na atualizada. Na linguagem de hoje, diz assim. Eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. E na atualizada diz assim. Os perversos, ou os ímpios, serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Meu irmão, minha irmã, abra teus olhos, você que me escuta nesta manhã. Não brinque com a sua salvação. Não fique brincando de crente, de igreja. Creia na sua morte com Cristo enquanto é tempo. Deus está lhe chamando. Quem sabe hoje pode ser a última chamada para a sua vida. Quem sabe você nunca mais vai ter uma oportunidade de ouvir essa palavra e de crer que você foi atraído em Cristo, que você foi crucificado e que você morreu com Cristo. Creia e seja um regenerado. Clame a misericórdia de Deus para que Ele abra o seu coração, para que Ele lhe traga a revelação dessa verdade, que quando Cristo morreu, você também morreu. Que quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou. E hoje Cristo é a sua vida, porque se você não crê conforme diz a palavra de Deus, você está crendo em vão. Irmãos, aqueles que não creem talvez pode pensar o seguinte. Como é que um Deus de amor pode fazer tal coisa? Isso não é justo. Por que deveria existir um lugar como esse, um inferno? E as Escrituras nos dizem que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma.
Agora, o pecado, meus queridos, é rebelião contra Deus. E cada um de nós pecou e ficou, por isso, separado da glória de Deus. E Deus nos dá uma oportunidade única de sermos perdoados de nossos pecados por meio de uma pessoa, o seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão sozinhas para lá quando deixam de atender a chamada de Deus para que creiam em Jesus Cristo. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, Jesus está dizendo que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Percebe que a nossa dificuldade é crer. Nós somos mesquinhos, nós não conseguimos crer. Nós queremos sinais, queremos curas, queremos milagres, mas não queremos o Senhor. E esta pregação é para a tua vida, é para você. Estou chamando você para crer na verdade da palavra de Deus e não ficar na obra do engano. Creia na palavra de Deus, meu querido ouvinte, e para de ser crente religioso. Olha que o Espírito Santo abre os teus olhos. Você não percebe que você tem uma natureza perversa, irritado, nervoso, nervosa, critiquento e critiquenta, e fala mal da vida dos outros, e está descontente? Isso é indício de que você não tem a vida de Cristo, porque Cristo é o Todo-Poderoso que vem habitar dentro. Então o que eu tenho que fazer para ter Cristo? Eu tenho que crer que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. De outra maneira o nosso cristianismo é falso, não é o verdadeiro. Que Deus tenha misericórdia de você, irmãos, porque naquele dia, a palavra de Deus que o julgamento vai ser segundo a verdade. Romanos 2:2 fala que o julgamento será segundo a verdade. E Tiago fala que o juízo vai ser sem misericórdia. Então é hoje que Deus escancarou a graça para você crer naquele sacrifício bendito de Cristo lá naquela cruz. Você precisa de crer em Jesus Cristo, porque enquanto você não crê, você vai depender de homens, de pessoas, de religião. Mas quando você crê em Cristo, Ele vem habitar no seu coração. Aí você vai poder descansar. Aí sim, um dia quando você morrer, você vai perceber que olha, a tua morte vai ser tão preciosa. Lá no Salmo 116, versículo 15, a palavra fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não dos seus crentes, mas dos seus santos. Percebe? Por que preciosa? Porque o precioso habita dentro de cada um de nós. Por isso que a morte dos seus santos é preciosa. Por quê? Porque há uma pessoa preciosa que chama-se Jesus Cristo habitando dentro de nós. Por isso que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Meus irmãos, mas o problema é que o problema de muita gente aí é em crer naquilo que Deus disse em sua palavra. Como nós temos dificuldade para crer, meus irmãos. Agora, quando uma pessoa crê pela graça de Deus, e a graça só afiança aqueles que desejam crer, e todo aquele que crê entra no descanso de Deus. Então, irmãos, ter conhecimento é muito diferente de crer. Quem crê, repousa na certeza do conforto. Por outro lado, quem tem somente conhecimento da Bíblia, essa pessoa não consegue se aquietar, pois anda sempre numa agitação religiosa terrível. Agora, quando uma pessoa crê, o conhecimento espiritual será uma fonte de prazer para esta pessoa. Por quê? Porque ela medita na sua palavra de dia e de noite. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ela medita de dia e de noite. Irmãos, quando cremos, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Cristo é e fez em nosso benefício. Ao contrário, um incrédulo é alguém que faz a opção deliberada de não crer, embora sua vida seja cheia de conhecimento da Bíblia. Aquele C.S. Lewis, ele diz que o caminho mais seguro para o inferno é gradual, é um declive suave,
piso macio, sem curvas acentuadas, sem sinalização, sem advertências. É por esse caminho escorregadio que você vai descendo, descendo, conforme a vida passa. E o nosso Senhor Jesus, ele já nos falou a respeito desse caminho. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13. Lembra do que está escrito lá? Mateus 7, 13, a Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Quem sabe você não está nesse caminho largo, espaçoso? Olha, eu determino para Deus isso, eu rejeito aquilo. Às vezes Deus lhe manda para você um sofrimento, uma tribulação, uma doença para tratar com você, e você rejeita. Eu rejeito em nome de Jesus Cristo, eu determino para Deus. Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? Deus diz que nos atende segundo a vontade dele, não segundo a nossa, mas é que nós queremos isso, nós queremos aquilo. Que cristianismo é esse que não conhece o nosso Pai Celestial? Nós temos que voltar para a palavra de Deus, temos que conhecer a verdade. Ou nós vamos ficar enganados aí. Aqueles que estão se levantando contra Deus, um dia vai estar diante dele. Imagina você hoje, se você fosse apresentado diante de Deus. O que você acha que ele falaria para você? Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou você ouviria essa palavra assim: apartai-vos de mim, vós, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pense nisso. Não fuja dessa pergunta, por favor. Ela é fundamental. Então, não se distraia, meu querido ouvinte. Fique bem concentrado, bem atento. Se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Ou você alimenta dúvidas? Cuidado com a sua incredulidade, porque por causa da incredulidade, aquele povo de Israel não puderam entrar na terra prometida, Canaã, que era uma figura de Cristo. A palavra fala lá em Hebreus, capítulo 4, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. E o Espírito Santo diz para nós hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, irmãos, agora vamos ver aqui o contraste. Nós vemos aqui Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E o que é triste aqui, irmãos, é que a palavra fala que e são muitos os que entram por ela. Agora vamos ver o contraste aqui em Mateus 7,14. Mateus 7,14 diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Onde você se encaixa? Qual dessas portas que você se encaixa? Eu me encaixo aqui nessa última aqui, que é o caminho apertado, o caminho que conduz para a vida. Mas você se encaixa aqui o dia que você crê que você está crucificado com Cristo. Lá em 2 Timóteo, aquele texto que nós sempre citamos, diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se você ainda não morreu com ele? Você nunca vai viver com ele. Mas, contudo, tem muita gente aí, olha, que está aí na religião 30 anos, 40 anos, 50 anos, e ainda nunca experimentou a sua morte com Cristo. Nunca creram na sua inclusão no corpo de Cristo, lá naquela cruz, para que fossem libertas do pecado, para que Cristo pudesse habitar dentro. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, diante de nós, é apresentado aqui há dois caminhos em nossa vida. E cabe a mim e a você escolher qual deles nós vamos tomar. Porque a última coisa que Deus deseja é ver alguém passar a eternidade no inferno. É por isso que ele tomou a drástica medida de enviar a este mundo o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, no seu favor e também no meu favor, em nosso favor. Mas se rejeitarmos a sua amorosa oferta, não poderemos pôr a culpa em nenhuma outra pessoa a não ser em nós mesmos. Por quê? Lembra que ele disse lá em Lucas 13, verso 34? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas. Vós não o quisestes.
e vós não o quisestes. O problema está na atitude, em não querer esta salvação linda realizada por Cristo lá naquela cruz. Irmãos, a Bíblia ela é bastante clara em dizer que haverá um julgamento final. Vamos ler aqui, acompanhem comigo em Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler do 11 até o 15, que diz assim. Apocalipse 20, de 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Ah, pastor Cláudio, claro que eu tenho. Eu leio sempre a Bíblia, eu jejuo, eu oro, eu não perco nenhum culto. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se o seu nome está escrito no livro da vida. Quando é que nós podemos ter essa certeza? É quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que fomos atraídos nele, conforme diz João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso ele dizia, significando de que morte havia de morrer. Jesus nos atraiu na cruz. Para quê? Você foi colocado, foi puxado. A palavra atrair significa ser puxado. Fomos colocados nele. Então, quando ele morreu, nós também morremos. Por quê? Porque a Bíblia diz assim. Colossenses 3, verso 2 fala: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Tem ou não tem? Se tem, glória a Deus por isso. Mas se não tem, coloque a sua barba de molho enquanto é tempo. Não perca mais tempo. Por quê? Porque somente os incrédulos, aqueles que não crerem em Jesus, estarão presentes nesse julgamento. Por quê? Porque rejeitaram a Cristo e sua obra consumada no Calvário. E sem dúvida haverá aquelas pessoas que dirão no dia do julgamento final: ei, espere um pouco, o que está acontecendo aqui? Eu pensei que tudo o que tinha que fazer era ser uma boa pessoa. Está chegando o dia em que os livros serão abertos. Livros aqui lá em Apocalipse é no plural. Também será aberto o livro da vida. Aqui sim é no singular. Talvez um dos livros contenha um registro de tudo que tenha sido dito ou feito. Conforme diz lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 14, que diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você escutou a palavra de Deus, meu querido ouvinte? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, por favor, me escute com cuidado. A Bíblia também nos diz que teremos de prestar conta por todas as palavras vãs que falamos, o que nos dá a ideia de que, ao que parece, Deus mantém um arquivo sobre tudo. Hebreus 4,13, a Bíblia diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você me entendeu aqui, irmãos? Nós precisamos de crer na verdade, crer na palavra, sermos libertos de nós mesmos. Olha, mas infelizmente muitas pessoas estão rejeitando a verdade, estão demorando para crer nessa verdade, não têm clamado a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Irmãos, muitas pessoas não o rejeitam, ao contrário, admiram. Mas o Senhor Jesus não disse: tenha admiração por mim,
Ele disse: sigam-me. E para seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o nosso Senhor, ele fez apelos bastante específicos e exclusivos. Ele chamou a si mesmo não somente de a mensagem de Deus, mas de o mensageiro de Deus. E Jesus disse ser o Deus encarnado, um ser humano e o único caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Queridos, você crê que Jesus estava certo ou errado? Então, a resposta a essa pergunta aqui, e nada mais define o destino eterno de uma pessoa. E então, o que vai ser, irmão? Céu ou inferno? A morte será na sua vida conforto ou tormento? Se você morreu com Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você. E a consequência é Romanos 8,11, que diz assim, olha que lindo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ah, meus irmãos, vocês estão me compreendendo aqui? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então não perca mais tempo não. Clame a misericórdia do Pai. Fala, Senhor Jesus, abra meu entendimento e me leva a crer na minha morte e ressurreição com Cristo. Porque se você não crê nesta verdade, você pode ter certeza, nunca vai ver o raiar de um novo dia na eternidade. Quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de teu Filho Jesus, muito obrigado pela tua palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Eu te rogo, Pai, para que esta verdade possa ter caído em corações receptivos. Pai, o Senhor Jesus veio buscar as ovelhas perdidas da tua casa. E quantas ovelhas perdidas estão nos templos evangélicos por aí afora, sem ter conhecido a verdade. Oh, meu Pai, revela essa palavra ao coração do teu povo. Aqueles que nos ouviram nesta manhã, pelo teu Espírito, somente o Senhor pode convencê-los. Pai, conduz todos aqueles que nos escutaram, leva-os até Cristo, para que então eles ganhem a experiência do seu novo nascimento em Cristo. Faça isso, papai. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, se você deseja adquirir esta mensagem gratuitamente, você ligue para nós, pode ligar agora. Telefone 3215 7508. 3215 7508. O programa Mensagem da Cruz vai lhe presentear com esta mensagem. De repente você precisa de ouvi-la de novo, escutá-la de novo, ou presentear um amigo, uma amiga, um parente. Seja aí um divulgador dessa palavra. Se foi bem para você, ligue para nós. Nós vamos lhe presentear com este CD, com essa mensagem, para você que depois possa ouvi-la de novo e presentear uma outra pessoa. Tá certo? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz tem seu templo situado na rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia, graça e paz.
somente a ti, Jesus. Rei dos reis, aqui estou. Renda a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Nada pode calar, nada pode deter minha consagração. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Eu te Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor.